Confirmando 2h19, a gente traz agora um bate-papo muito interessante. Eu chamo a sua atenção para o assunto que a gente aborda agora aqui no Tarde Vitoriosa. Eu vou começar o nosso bate-papo fazendo uma pergunta para você que está em casa e me ouvindo agora. Quem é seu herói? Geralmente, crianças respondem essa pergunta na escola, numa fase mais de alfabetização. Mas é uma pergunta que, na grande maioria das vezes, é respondida pela grande maioria das pessoas como meu pai, meu padrasto, meu avô, ou até indicando uma figura paterna que teve uma importância considerável na vida dessa pessoa. Aquela pessoa que estava ao seu lado em bons momentos e, em especial, eu diria, até naqueles momentos não tão bons, os momentos mais difíceis, aquela pessoa que transmitia um pouco de segurança para você. Muitos especialistas indicam, inclusive, que as pessoas precisam crescer e se desenvolver tendo essa figura paterna bem perto, próxima, para que se torne um adulto saudável no aspecto emocional. Com as novas e várias composições de família, a gente precisa colocar isso aqui, essa figura pode ser o pai, literalmente, o padrasto, o tio, o avô, outro familiar de grande relevância ou até outra pessoa que ocupe esse lugar para essa criança. Para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, nessa semana que marca o Dia dos Pais, o Tarde Vitoriosa recebe mais uma vez o psiquiatra Dr. Alfredo Demétrio. Doutor, um abraço para o senhor, boa tarde, prazer recebê-lo mais uma vez. Para a gente começar esse bate-papo, eu acho que é importante a gente destacar o que eu comecei dizendo. O pai não está restrito ao papel de pai biológico, a figura que corresponde ao homem gestor da casa, mas talvez alguém que faça essa função de paternidade, né, doutor? Alguém que pode ser, como eu disse, o tio, avô, padrasto, a própria mãe, pode ser pessoas até de outro gênero, não tem problema. É importante pontuar, nesse contexto todo que a gente está discutindo, que a paternidade vai além desta figura tão somente do pai, né? Mais uma vez, boa tarde, doutor. Boa tarde, Malaquias. Isso é exatamente, você já adiantou um pouco. Essa figura... o pai biológico não necessariamente é aquele que vai desempenhar o papel, a função paterna. E a gente tem que lembrar que essa criança, inicialmente, ela está sob responsabilidade plena da mãe. Ela é dependente da mãe e sem os cuidados ou substituto também, os cuidados maternos, ela não chega bem nessa fase em que esse adulto que vai cumprir a função paterna recebe essa criança, acolhe essa criança e se lá a criança dependia, aqui ela começa a ganhar poder e autonomia. E quem é que oferece isso para essa criança? É quem faz a função paterna. Como você mesmo descreveu, pode ser qualquer homem ou mulher que vai desempenhar esse papel. Pode ser o avô, o tio, um padrasto, qualquer pessoa que vai cumprir esse papel. Então essa criança chega e esse homem põe ela de pé, vamos dizer assim, simbolicamente também. Então é este homem que vai começar a introduzir nessa criança conceitos como valores, e os critérios de escolha também. Então, se a criança passa bem por essa fase, ela vai chegar numa vida social melhor. Então, este homem, ele é absoluto nessa fase da função paterna. Eu falo homem porque a maioria das vezes é um homem, mas pode ser uma mulher também que ocupe esse lugar. Muitas vezes a mãe, ou por uma fatalidade do destino, este homem, ela fica viúva ou ela acaba cumprindo os dois papéis, né? A mãe e o pai, né, doutor? Exatamente, muitas vezes. E às vezes é uma avó, às vezes é um tio, às vezes é um amigo, enfim. Tem várias pessoas que podem ocupar essa função paterna. E é por isso que é importante esse papel desenvolvido pelo pai, nesse contexto que a gente está falando, para o desenvolvimento dos filhos, das crianças, né, doutor? Parece que muita gente não consegue ter essa visão atrelada ao pai, a esse papel paternal. Muita gente tem facilidade em enxergar isso com a mãe, mas com o pai um pouco mais distante, né?
Talvez por uma questão cultural, mas é muito significativo isso que nós estamos falando. Uma pessoa que não recebe esse cuidado paterno, ela vai ser uma pessoa que não vai conseguir reconhecer critérios de escolha. Então ela vai ser uma pessoa muito mais insegura na hora de tomar decisões na vida adulta. Ela vai ser uma pessoa com muito mais dificuldade de estabelecer relacionamentos na vida adulta. Então é o pai que coloca essa criança no social. Então, se aqui essa criança está com um contato direto só com ele vai e determina essa passagem até a vida social, e aí essa criança abre o leque. Então ela passa a ter condições de relacionar com muito mais gente, em muito mais situações e lugares. Então ela vai ter uma vida saudável se tiver uma função paterna bem desenvolvida, porque essa função paterna determina, por exemplo, os acertos e erros, as escolhas corretas. Então, esse jovem que não tem uma função paterna bem desenvolvida, ele pode, por exemplo, fazer escolhas erradas. Uhum. Ele pode ter problemas de inserção social. Autoconfiança, com certeza. Ele vai ser muito mais confiante e porque ele vai estar fazendo escolhas certas. Os critérios, é o que eu sempre gosto de frisar, porque os critérios que a gente desenvolve nas escolhas que advêm na vida social é essa função que vai introduzir a criança. Agora a gente tem que lembrar um detalhe, né? Tanto na função materna como na função paterna, sim, ele não é perfeito, ele não é uma coisa isenta de equívocos, porque o equívoco também educa. Faz parte do processo. Uhum. Então, e lembrando que, por exemplo, uma criança erra. Quando ela erra, existe a forma, e a forma é sempre amorosa, respeitosa. Dessa maneira, a função paterna ela tem que ser revestida de afeto. Não é porque é lei que tem que ser uma coisa autocrática, desrespeitosa. Não. O papel é amoroso, é fraterno, é companheiro. Uhum. E eu falei fraterno, na fase seguinte, ela é uma fase de fraternidade, onde os vínculos se tornam simétricos, né? Porque até aqui a mãe e o pai são vínculos assimétricos. Este homem ou uma mulher que exerce esse papel, ela vai cumprir um papel assimétrico, ela tem uma ascendência sobre essa criança. Então você coloca a criança de pé, ajuda ela a ficar no ground, na sustentação, nas suas pernas, ajuda ela a prosseguir no caminho e segura. Então dizem que o pai ajuda a criança a ir para o mundo, né? Mas é lá nessa fase bem precoce. Então ele vai para o mundo se tudo foi bem. Uhum. E às vezes ele vai para o mundo, mas não vai bem. E aí é um jovem ou um adulto que tem muita insegurança, que tem... Difícil de sociabilizar, de interação. Exatamente, tudo isso. Então a função paterna ela é clara nesse sentido, né? Agora, nós não podemos esquecer que são dois, né? A parentalidade, o pai e a mãe são fundamentais. Tanto que a mãe, quando a criança sai, o pai nem existe ali, né? É uma relação muito simbiótica com a mãe. A mãe nutre, a mãe cuida, limpa, e ela sobrevive por causa disso. Outros animais, isso não ocorre, né? Um bezerrinho já sai andando, já mamando sozinho, já, né? E aí a mãe entrega, vamos dizer, para o pai, né? Quando vai tudo bem, esse pai está presente e a criança nota ele. E ele, na presença amorosa, traz.
e sustenta, dá o ground, né? Eu acho lindo isso. E acredito muito nisso realmente, porque a gente vê isso acontecer. Numa situação onde isso não ocorre, onde é uma família desajustada, muito violenta, além dos problemas de não ter aquela função bem preenchida, esse jovem, a gente chama que ele está sendo abusado. E o abuso infantil nessas fases podem ocasionar doenças mais tardiamente. Né? Doenças psiquiátricas mesmo. E graves também. E podem ser graves. Doutor Alfredo, eu sei que o tema que eu vou trazer agora para a discussão ele é muito complexo, mas eu queria que o senhor trouxesse a visão nesse contexto que o senhor está falando para a questão do impacto dos pais biológicos versus pais adotivos, que hoje, felizmente, nós temos muitas famílias onde crianças são adotadas e se desenvolvem plenamente sem nenhum problema. Mas há um impacto real, concreto, quando a gente compara o pai biológico com o pai adotivo, a presença paternal nesse processo que o senhor descreveu pra gente? Eu acho que é igual. Tem uma diferença, óbvia, que não é a questão. Mas a questão biológica, a gente até já falou um pouco sobre isso. O pai pode ser biológico e nem estar por algum motivo, ou por falta, ou porque ele abandonou, ou qualquer coisa parecida. A gente tem que lembrar que os pais adotivos, eles são pais desejosos. Eles querem aquela criança como filhos. Então, esses pais adotivos, eles vão cumprir a função paterna e materna com o mesmo amor que o pai biológico. Ou até mais, né, doutor? Pelo desejo, pela vontade eu acho difícil imaginar algo que é maior, porque o amor de um pai e de uma mãe isso é muito difícil. Mas assim, eu acho que é pleno. Eu acho que o pai adotivo, a mãe adotiva, eles são plenos. Eles têm o desejo e no momento que eles conseguem concretizar o desejo de ter uma criança adotada, eles vão exercer a função materna e paterna e vão desenvolver esse papel da mesma maneira que qualquer outro, em qualquer outra circunstância. Então, assim, acredito plenamente nisso e eu conheço muita gente que adotou e as crianças são felizes e as crianças... Agora, eu acho que é importante isso estar claro dentro da estrutura familiar. Eu não compartilho da ideia que deve se manter segredo. Tá? Eu acho que o filho... A transparência é fundamental. Eu acho que o filho adotivo ele tem o direito de saber que é adotivo, e os pais adotivos, eles vão ser plenos nesta relação. Se ela for verdadeira, vai tudo bem. Eu acho que fica mais fácil de lidar, tá? Porque tem situações complexas aonde se mantém um segredo por algum motivo, e isso pode ocasionar algum problema em algum momento. Algum ruído nesse processo. Exatamente. Entendi. Agora é importante a gente também trazer um paralelo. A gente está falando da visão paterna e claro que isso tem um impacto muito grande quando a gente fala em criança, período de formação. Claro que isso vai refletir ao longo de toda a vida, a relação entre um pai e um filho. Mas a criança envolvida nesse processo, ela pode dar algum sinal de que a relação com o pai não tá legal, ou de que ela sente falta de alguma coisa nessa relação. A criança, ela pode nortear esse pai em algum sentido nesse processo de criação de relação, da necessidade de ter presença do pai no seu desenvolvimento. A criança geralmente dá alguns sinais, doutor? A criança, nessas fases primeiras, ela é muito dependente. Então, ela ainda não tem um conteúdo suficiente para solicitar, para exigir, para... Agora, à medida que ela vai crescendo e ela vai, já numa fase mais tardia, quando ela entra no mundo social, que ela vai ter relacionamento com terceiros, e aí as faltas que ela eventualmente tem, ou às vezes até algum tipo de falha que pode ter nessas fases iniciais, aí ela vai ter um terceiro. Esse terceiro pode ser qualquer.
pode ser um terceiro dentro de casa, um irmão, pode ser um terceiro na escola, pode ser um terceiro na família. E aí ele já está noutra fase, e aí ele já está num desenvolvimento mais avançado, e aí ele já começa a ter um rudimento de crítica também. Então ele pode perceber que alguma coisa não está muito legal, e ele pode até solicitar, e às vezes não está legal, não é nem porque a pessoa não quer que esteja, quem desempenha a função paterna ou materna, às vezes é porque aquela pessoa tem dificuldades em algum aspecto. Então essa criança, ela pode contribuir muito nessa hora que ela começa a interagir mais e com mais autonomia, mas para ela chegar aí, ela precisa da assimetria do vínculo, ou seja, da função paterna que exerce uma hierarquia, tá acima dessa criança. É ele que traz essa criança. Então a gente espera desse papel maturidade, a gente espera responsabilidade, a gente espera respeito, a gente espera afeto, a gente espera tudo isso. Se algo não vai bem aí, essa criança só vai ter condições de julgar isso posteriormente. E o fato de você passar por algum dissabor nessas fases, tanto a materna como a paterna, não significa que você vai ser um inviável. Porque você pode suprir isso de alguma maneira, ou com outras pessoas de fora que vão te ajudando, e você, no momento que você começa a ter mais consciência, você também busca mais ajuda, tá? Então, isso acontece. E quando você tem uma família muito disfuncional e é abusado e sofreu consequências mais graves, vamos dizer, eu vou dar um exemplo que é clássico. Uma mulher que casa novamente e o padrasto abusa das filhas, que podem ser pequenininhas. Esse abuso só vai repercutir, às vezes, depois. É muito comum a gente ver, né, criancinhas que foram abusadas pelo padrasto, ou às vezes até por alguém da família, que é o mais comum, e essa criancinha ali na frente é que ela vai revelar, porque ela fica submetida anos às vezes. Infelizmente. E isso é muito grave para o psíquico dessas pessoas. Mas ela, não significa que não tem jeito, tudo tem jeito. Essa pessoa vai ter uma ajuda, ela vai poder receber ajuda às vezes de um profissional da área da saúde mental, se repercutir na saúde mental, e ela pode superar isso e ser muito feliz, e vai ser uma mãe exemplar ou um pai exemplar, e nem porque faltou lá, é porque ela superou e conseguiu dar conta daquilo que ela não teve, prosseguir. Isso é importante. É um assunto que rende bastante, né? A gente dá para ir por várias linhas, mas rádio, infelizmente, o tempo é curto. E é um assunto que vale a gente trazer porque, de fato, é importante discutir o papel da figura paterna na vida dos filhos, das crianças, em uma semana tão importante como essa. Eu conversei com o Dr. Alfredo Demétrio, psiquiatra, falando justamente desse tema tão importante. Dr. Alfredo, muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos, pelas reflexões que o senhor sempre coloca pra gente. E, mais uma vez, eu espero contar com o senhor em outra oportunidade. Eu que agradeço, Malaquias, e estou à disposição. Sempre que você precisar, estou aí. Muito obrigado, Dr. Alfredo Demétrio, psiquiatra, falando na Vitoriosa. Agora são 2h38 aqui no Tarde.